Outra estação. Enfim, foi respondida a pergunta sobre quando o novo coronavírus chegaria ao Brasil. Em plena terça-feira de carnaval, dia 25 de fevereiro, o país teve o primeiro caso confirmado. É de um homem de 61 anos, morador de São Paulo, que chegou da Itália na última semana. Neste episódio do Outra Estação, vamos falar sobre esse caso e sobre os números alarmantes do coronavírus no cenário internacional. Até amanhã desta quinta-feira, foram confirmados mais de 82 mil casos da doença, distribuídos por mais de 50 países. O Covid-2019, como foi batizado pela OMS, Organização Mundial da Saúde, já é responsável pela morte de quase 3 mil pessoas. 94% dos óbitos estão concentrados na província chinesa de Hubei, epicentro da ocorrência do novo vírus. Neste episódio do Outra Estação, além de detalhar a situação no Brasil e no mundo, vamos falar sobre as lições que a propagação desse vírus vem deixando, tanto para a comunidade científica quanto para o poder público. E vamos encarar um problema intrigante. Por que, de tempos em tempos, a humanidade sofre com grandes epidemias? Como a ciência vem evoluindo no modo como lida com essas ocorrências? Eu sou Breno Benevides, fique com a gente. No dia 30 de janeiro deste ano, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, decretou emergência de saúde pública logo após os primeiros casos confirmados de doença respiratória aguda na Finlândia, na Índia e nas Filipinas, em pacientes com histórico de viagens para a cidade chinesa de Wuhan, onde se originou o novo coronavírus. Os números cresceram rapidamente. O relatório publicado pela OMS em 31 de janeiro registrou 2.008 novos casos em relação ao balanço divulgado no dia anterior. Mas, antes de se aprofundar em números e estatísticas, é necessário entender o básico. O que são os coronavírus e onde eles surgiram? Quem explica pra gente é Giliane de Souza Trindade, virologista e professora do Departamento de Microbiologia da UFMG. Os coronavírus, eles foram vírus descritos na década de 60, né? Eles são vírus que pertencem a uma família de vírus que causam infecções respiratórias. Então, eles infectam humanos, infectam animais domésticos e animais silvestres, entre mamíferos e aves. As infecções, né, normais por coronavírus, normalmente são infecções que se assemelham a um resfriado comum, então com um desenvolvimento respiratório, e desde o início dos anos 2000 começaram a ser identificados, né, e descritos novos coronavírus que aí então foram associados a casos graves de pneumonias atípicas, né? A primeira variação dos coronavírus a causar problemas graves foi registrada também na China em 2002, na província de Guangdong. Até o ano seguinte, a SARS, sigla em inglês para Síndrome Respiratória Aguda Grave, atingiu mais de 8 mil pessoas e causou cerca de 800 mortes. Felizmente, não se tem mais registros de casos desde 2004. Já a segunda variação gerou a MERS, sigla em inglês para Síndrome Respiratória do Oriente Médio, registrada em meados de 2012. Para que se saiba o nível de letalidade de um vírus, calcula-se quantas das pessoas infectadas acabam morrendo por causa da doença. Até hoje, o coronavírus causador da MERS foi o tipo mais letal. 34% das pessoas que tiveram a síndrome morreram, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Por sua vez, a variação atual do vírus, chamada Covid-19, tem taxa de letalidade menor, algo que se aproxima dos 3,5%. Diante da periculosidade da família coronavírus, fica a questão: de onde ela surgiu e como chegou aos humanos? Estudos sobre o SARS e o MERS já comprovaram sua origem em vida animal, que é possível fonte do novo tipo, o Covid-19. Mas qual o caminho desses vírus até os humanos? Quem esclarece melhor é o Naí Tupinambás, médico infectologista e professor da Faculdade de Medicina da UFMG. O que acontece? Esses vírus que infectavam apenas o reino animal, não humano, né? Para ele infectar o humano, ele tem que vencer uma barreira genética. A nossa genética é diferente do morcego, por exemplo. Né? Então, se esse vírus consegue vencer a primeira barreira genética, sai do morcego, no caso,
vai para o camelo, né? E no camelo eles conseguem passar aquela barreira genética, fazer aquela mutação e transmitir para o ser humano. Aí, esse é o início do processo. Depois, o humano pode transmitir entre pessoas. Então, há transmissão entre pessoas depois que ela se estabeleceu no ser humano. É o que está acontecendo agora do coronavírus de 2019. O exemplo clássico dessa quebra de barreiras genéticas em vírus é o HIV. O HIV ele veio do macaco, né? Assim, desde a década de 30, o vírus vinha tentando quebrar essa barreira genética do macaco para o ser humano. Num determinado momento da história, ele conseguiu sofrer aquela mutação e causou o vírus, né, e se tornou o vírus que causa a AIDS. Como ressaltado pelo professor Unai Tupinambás, para que o vírus atinja o ser humano e consiga se estabelecer, é necessário um hospedeiro intermediário, um reservatório da doença. No caso da SARS coronavírus, os hospedeiros intermediários foram uma espécie de gato selvagem chamado civeta. Já para o MERS, o meio termo entre os humanos e o vírus foi o dromedário, um parente próximo dos camelos. No caso do Covid-19, estudos da Universidade Agrícola do Sul da China indicam como possível intermediário um animal chamado pangolim, mamífero nativo das zonas tropicais da Ásia e da África, e que é ameaçado de extinção por causa da caça ilegal. Uma vez hospedado em humanos, o vírus pode ser transmitido de pessoa para pessoa, através do contato com algo ou alguém infectado. A virologista Giliane Trindade, que você ouviu lá no início do programa, detalha esse processo. As pessoas, elas entram em contato com o vírus pela via respiratória, então o vírus ele vai ser transmitido, ele vai viajar, né, nas gotículas de saliva que saem pela boca, quando a pessoa espirra, quando a pessoa tosse ou quando a pessoa simplesmente libera, né, essas gotículas de saliva que a gente chama de perdigotos. Então, quando esses perdigotos são liberados, eles podem alcançar novos indivíduos ou eles podem simplesmente ser depositados nas superfícies de uma maçaneta, de um botão de um elevador, na barra do ônibus, no volante do carro e assim por diante. E aí nós entramos em contato através, né, do contato com esses objetos inanimados que a gente vai tocar e a gente sempre leva a mão à face, a gente coça os olhos, a gente coça o nariz, a gente põe a mão na boca e assim esses vírus são transmitidos. Até amanhã desta quinta-feira, o novo coronavírus já havia causado a morte de 2.810 pessoas. Ao todo, 82.548 casos do novo coronavírus já foram confirmados em 51 países. A maioria das ocorrências ainda está concentrada na Ásia, mas existe a preocupação com a possibilidade de que esse vírus continue a se espalhar. O governo da China tem tomado atitudes severas para impedir a infecção de novas pessoas. Por medidas de segurança, recentemente o país anunciou uma mudança na forma de detecção da doença, considerando que bastam avaliações clínicas sem a necessidade de aguardar os resultados dos exames laboratoriais. Uma das pessoas que viu essa história começar foi Tiago Jesus Santos, aluno da graduação em Engenharia Metalúrgica na UFMG. Havia 5 meses que Tiago estava em intercâmbio na cidade de Wuhan, onde estudava mandarim na Universidade de Huazhong. Ele já voltou ao Brasil, mas ainda estava na China quando conversou com a nossa reportagem. Bem antes do surto, eu já estava no meu período de férias. Então, a minha rotina era basicamente sair todo dia, usar ônibus, metrô, ir para lugar cheio de gente, ir para shopping e ir para ponto turístico. Quando começou a notícia do surto, você via que os lugares tinham menos pessoas. Depois o surto culminou no fechamento da cidade e interrupção do serviço de transporte público. As pessoas no começo reagiram com um pouco de desconfiança, mas teve um momento que parece que deu um clique na população e aí 80% da população começou a usar máscara e se atentar ao caso, e aí a ansiedade foi aumentando um pouco também. Eu não recebi assistência médica individual, mas a prefeitura e a embaixada e também a universidade disponibilizaram listas de hospitais que a gente poderia ir, caso a gente sentisse algum sintoma, e também contatos, para a gente pudesse falar, caso a gente precisasse de alguma coisa. E aqui a universidade, a administração do dormitório também forneceu máscaras e apoio, e em vários lugares você via pessoas com aferidores de temperatura para detectar se alguém estava com febre, que é um dos principais sintomas. No Brasil, foi na terça-feira de carnaval que se confirmou o primeiro caso do Covid-19. O brasileiro infectado é morador da cidade de São Paulo, tem 61 anos e passou 12 dias na Itália a trabalho em fevereiro.
O país europeu vive uma explosão de casos do Covid-19 e já contabiliza mais de 300 infectados. O paciente brasileiro chegou ao aeroporto de Guarulhos nesta sexta, dia 21. Na segunda-feira de carnaval, dia 24, foi ao hospital israelita Albert Einstein, após apresentar febre, tosse, coriza e dor de garganta. 2 exames confirmaram a infecção pelo novo coronavírus e o paciente segue em quarentena em casa. As autoridades de saúde agora monitoram pessoas que estiveram com ele em um almoço de família no domingo e que se sentaram próximo a ele no avião de volta ao Brasil. Caso elas apresentem alguns sintomas, serão orientadas a procurar um serviço de saúde. Segundo a plataforma integrada de vigilância em saúde gerida pelo Ministério da Saúde, até a tarde de quarta-feira, 20 casos suspeitos estavam sob investigação no Brasil. Outros 59 casos já foram descartados. 34 pessoas foram repatriadas de Wuhan, na China, e chegaram ao Brasil em 8 de fevereiro. Nesse grupo esteve Tiago de Jesus Santos, aluno da UFMG que você ouviu nesta reportagem. Os repatriados estiveram sob quarentena por 14 dias e foram liberados no último domingo, dia 23. Eles ficaram em Anápolis, Goiás, onde passaram por observação e exames. A quarentena é uma das medidas constantes do protocolo definido pelo governo federal, que declarou emergência de saúde pública de importância nacional no dia 3 de fevereiro e instaurou algumas medidas de segurança. Dentre elas está a portaria número 188, que estabeleceu o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública, responsável por gerir questões nacionais relacionadas ao novo coronavírus. Os casos identificados como suspeitos devem ser isolados em quarentena e observados, para garantir a integridade tanto do possível infectado quanto do restante da população. O Ministério da Saúde tem publicado boletins informativos, mas isso não impede a divulgação de notícias falsas. Os impactos dessas fake news é um dos temas que vamos abordar a seguir. Também vamos falar das lições que a ocorrência desse vírus vem deixando para a comunidade científica e para o governo. E vamos discutir como a ciência vem evoluindo nos modos de lidar com as epidemias que de tempos em tempos acometem a humanidade. Fique com a gente! Outra estação. Outra estação. Em meio à onda repentina de infecções pelo novo tipo de coronavírus, o que também se propagou rapidamente foram informações equivocadas ou mentirosas, as famosas fake news, apesar de o Ministério da Saúde e outros órgãos oficiais disponibilizarem materiais informativos sobre a doença. Esse cenário de desinformação também foi visto, por exemplo, quando casos de sarampo voltaram a ser registrados no Brasil entre os anos de 2018 e 2019. Estudante de doutorado em comunicação social pelo UFMG, Gregório Fonseca estuda a disseminação de informações falsas em plataformas de rede social. Sua pesquisa se concentra na desinformação relacionada ao que ficou conhecido globalmente como movimento anti-vacina. Só vai ter aspecto negativo, você não vai encontrar aspecto positivo em fake news. Pensando nos principais aspectos negativos, depende do tipo da notícia, mas você pode causar pânico na população, você pode fazer com que as pessoas deixem de seguir um tratamento médico adequado, ou fazer com que as pessoas sigam um tratamento que vai fazer mal para elas, e afetando o comportamento. Você pode ter uma disseminação maior do vírus, você pode ter pessoas que não estavam em posição de risco e passam a estar, você pode ter pessoas que estavam doentes e que teriam potencial de cura, mas devido a uma postura que elas seguem ligada a uma notícia falsa, elas acabam não se curando. Então, acaba sendo um problema de saúde pública. Na tentativa de combater a desinformação em temas da área da saúde, o Ministério da Saúde lançou em 2018 uma conta de WhatsApp destinada a verificar se um texto ou imagem compartilhados por qualquer usuário é verdadeiro ou falso. O serviço é gratuito e o contato é feito pelo número 61 99289 4640. 61 99289 4640. Além de ajudar a desmentir fake news,
O que a ciência tem feito para prevenir e combater doenças que se espalham rapidamente por várias regiões do mundo? Antes de responder essa pergunta, o importante é entender quais as diferenças entre surto, epidemia e pandemia. Vamos lá! Em um surto, o número de casos de uma doença aumenta repentinamente em uma região específica. Já na epidemia, um surto se propaga por diversas regiões. Isso pode acontecer em nível municipal, estadual ou nacional. Por sua vez, a pandemia é o cenário mais preocupante. Ela acontece quando uma epidemia se espalha por vários países ou continentes. Uma das pandemias mais devastadoras da história ficou conhecida como peste negra. Foi no século XIV, uma bactéria encontrada em pequenos mamíferos roedores usou a pulga que se alimentava desses animais como caminho para infectar seres humanos e provocar a peste bubônica. Estima-se que a doença tenha matado mais de 1/3 da população europeia. Quem nos fala mais sobre esse caso é o professor do Departamento de Medicina Preventiva da Universidade de São Paulo, André Mota. É uma doença século XIV, pela peste bubônica, exatamente quando nós iniciamos as cruzadas, e depois das cruzadas nós temos todo o início da urbanização das cidades nessa passagem do período medieval para o período moderno, e a questão das navegações que então cruzam-se pelos navios. Então a gente acabou tendo 1/3 da população europeia morre devido exatamente a essas condições todas. Então, o controle da própria doença, que não se tinha, não é, da peste bubônica, os ratos que faziam parte, digamos, de uma vida doméstica nas cidades e que estavam dentro dos navios. Isso acaba, então, de alguma maneira gerando um caráter desta dimensão e desta ordem. Outra pandemia destacada nos livros de história e que impactou até o Brasil foi a chamada gripe espanhola, causada pelo vírus influenza A/H1N1. Estima-se que ela tenha matado mais de 50 milhões de pessoas no mundo entre 1918 e 1919, em meio aos destroços da Primeira Guerra Mundial. No Brasil, teriam sido registradas cerca de 35 mil mortes. O professor André Mota lembra fatores da disseminação da gripe espanhola. A gripe espanhola, ela é exatamente um caso também de uma epidemia que se transforma numa pandemia, né? Exatamente pelos navios e exatamente nessa movimentação que se dá de uma população, não é? Dos imigrantes, não é? Esse movimento que se dá dentro da Europa e depois para as Américas pela imigração, pelo processo de imigração e também pelas condições de vida desta população dentro do final da guerra, né, da Primeira Guerra. O pesquisador destaca que, embora as circunstâncias que provocam epidemias e pandemias variem ao longo da história, a ciência já identificou alguns fatores recorrentes. Entre eles estão migrações populacionais e a presença de problemas socioambientais, incluindo a falta de saneamento básico. Ao longo da história, como foi que a ciência evoluiu nas maneiras de enfrentar epidemias e pandemias? Uma espécie de linha do tempo nos é apresentada pelo professor do Departamento de Medicina Preventiva da USP, André Mota. As doenças epidêmicas até o começo da modernidade, que estava sob o domínio de uma explicação religiosa, né? A peste negra, por exemplo, foi colocada como um mal divino, não é? Um castigo de Deus sobre uma determinada população. Quando a gente começa a ter o desenvolvimento científico, e o desenvolvimento científico começa então a ter cada vez mais conhecimento sobre esses processos patogênicos, principalmente entre o século XVIII e o século XIX, não é? Então a gente vai cada vez mais para essa identificação, digamos, do mundo dos não humanos e também para esse mundo microscópico, digamos assim, não é? Vai se concebendo, então, novas formas cada vez mais amplas e cada vez mais poderosas na tentativa de contenção das doenças. Então, a vacinação, sem dúvida nenhuma, ela é um elemento fundamental. Dentro da história,
sem dúvida nenhuma, é entre o século XVIII e o século XIX que a gente começa um grande processo de contenção e de estudos cada vez mais ampliados, né? Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, com a Organização Mundial de Saúde, depois a Organização Pan-Americana de Saúde, não é? Nós vamos tendo cada vez mais essa noção de discussões que sejam discussões não apenas nacionais, mas internacionais, sobre formas e possibilidades que nós vamos ter de enfrentamento das doenças que nos apareçam, né? Houve quase uma concepção de que todas as doenças estariam sob controle, não é? De que determinadas epidemias estariam sob controle, porque tudo estaria conhecido e controlado, e que se descobre com a AIDS que não, que as pesquisas elas precisam continuar. O caso da AIDS também é destacado por Unai Tupinambás, médico infectologista e professor da Faculdade de Medicina da UFMG. Unai aponta que a AIDS, apesar de o número de novas pessoas infectadas estar diminuindo no mundo, também é considerada uma pandemia. O enfrentamento dessa doença, a partir das últimas décadas do século XX, propiciou conhecimentos científicos úteis para a prevenção e o combate de outras epidemias e pandemias, como explica o professor Unai. Foi a necessidade dos laboratórios se desenvolverem muito. O desenvolvimento da tecnologia de biologia molecular a partir dos anos 80 do século passado foi impressionante. Isso propiciou que nós descobríssemos mais outras infecções, por exemplo, a hepatite C. E essa plataforma de tecnologia nos propiciou também a desenvolver ferramentas para diagnosticar o vírus Ebola, diagnosticar as várias epidemias de gripe que ocorreram principalmente na Ásia, a própria epidemia de gripe de 2009, o Zika vírus, por exemplo, chikungunya. Então, acho que a gente vem acumulando conhecimento, né? Conhecimento, tecnologia, ferramentas e recursos humanos também ao longo dos anos. Apesar dos avanços científicos, a tendência é que epidemias e pandemias se tornem mais frequentes, na avaliação de Unai Tupinambás. Essas ocorrências são favorecidas pela proximidade cada vez maior entre a população humana e animais silvestres, segundo o professor. A questão dessas epidemias que têm ocorrido com mais frequência, ela tem muita relação com o estilo de vida do ser humano na atualidade. Isso é a questão da destruição do meio ambiente, do contato intenso do ser humano nas áreas que eram anteriormente áreas silvestres, né, destruição da mata, como eu disse, a superpopulação e o contato com esses animais silvestres. Então esses animais silvestres carregam, né, uma série de vírus. É esperado que esses vírus eles sofram mutações ao longo do tempo. E quando ocorre uma mutação favorável, esse vírus consegue infectar os seres humanos. Acontece que às vezes, isso é um modelo matemático, e a gente tem visto isso repetir a cada 10 anos, assim, em média, né, uma coisa meio média aí, esse vírus sofre uma grande mutação. Se essa grande mutação favorecer ao vírus, porque tem mutações que não favorecem ao vírus. Ele é letal, mas não consegue transmitir para outras pessoas. Por exemplo, aquela epidemia não vai para frente. Se aquela mutação favorece o vírus, nesse sentido ele não ser tão letal, mas causar uma doença, a pessoa passar esse vírus para frente, aí a gente está com risco de ter uma pandemia. São modelos matemáticos, né? A gente sabe que vai acontecer uma outra epidemia, não sabe quando, só sabe que vai acontecer. Pode ser ano que vem, pode ser 2 anos, 3 anos. Não é possível prever o surgimento de determinada epidemia ou pandemia, mas desde 2016, uma iniciativa reúne cientistas de vários países com a finalidade de conhecer o inimigo antes que ele ataque. A ideia do projeto Viroma Global é detectar a maioria dos vírus que ainda estão desconhecidos e oferecem alguma ameaça para a saúde humana. Esse mapeamento poderia permitir o desenvolvimento de vacinas, medicamentos e outros tipos de medidas preventivas antes que a doença viral chegasse a níveis epidêmicos ou pandêmicos. O projeto é comentado pela virologista e professora do Departamento de Microbiologia da UFMG, Giliane Trindade. É uma loteria, você prevê assim, qual será a próxima epidemia, né? Quem poderia prever, o próximo vírus que vai emergir na China é um coronavírus? Alguém pode falar, por que não? Qualquer outra categoria de vírus. Agora, é possível que nós tenhamos estudos que nos ajudem a mapear o que circula no nosso ambiente, né? Então existe um projeto global de mapeamento do que a gente chama de viroma zoonótico global.
e eles estão tentando identificar os vírus que circulam em diversas regiões do planeta. Mas prever, né, que vírus que vai causar, né, uma epidemia em um determinado lugar do planeta, se a gente for pensar que a gente pode pensar hoje o planeta quase que como uma unidade global, né, e nós nos movimentamos muito rapidamente, assim como o comércio de animais, né, então é difícil da gente prever, quem dera, se a gente tivesse esse oráculo. Como mostramos no primeiro bloco do nosso programa, continua a crescer o número de casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Governos e a comunidade científica ainda buscam meios de conter os avanços da doença, mas é possível perceber que a ocorrência do Covid-19 já deixa algumas lições, como explica o professor do Departamento de Medicina Preventiva da USP, André Mota. O coronavírus mostra a necessidade de controle, de vigilância sanitária internacional é fundamental. Talvez essa seja a primeira lição, não é? Não estamos imunes de processos como esse, principalmente no momento de globalização. A qualquer momento pode aparecer algo desta dimensão. Eu acho que isso é um primeiro alerta que deva ser feito a todos os países, não é? Então, sistemas de saúde fortes, sistemas de saúde controlados pelo Estado, não é? Então, no nosso caso brasileiro, há que se dizer que o Sistema Único de Saúde precisa ser cada vez mais reforçado e não desmontado, como me parece que vem acontecendo no nosso país, porque isso nos coloca também, inclusive em momentos como esse, em condições não propícias de enfrentamento, não é? No nosso caso brasileiro, sem o SUS teremos a barbárie, e parte desta barbárie, sem dúvida, é nos colocar em condições não propícias de enfrentamento de momentos como esse. Não são os sistemas privados que conseguem conter uma epidemia desta dimensão. Este episódio do Outra Estação termina aqui. A apresentação foi de Breno Benevides, com produção de Aliciane Gonçalves, Arthur Bugre, Breno Benevides e Tiago de Holanda. Edição de Tiago de Holanda e trabalhos técnicos de Breno Rodrigues. A coordenação de jornalismo da Rádio FMG Educativa é de Paulo Alquimim, coordenação de operações de Gildson Porto e coordenação de programação de Luísa Glória. O Outra Estação vai ao ar às quintas, 6 da noite, com reprise nas sextas, às 7 da manhã. Você também escuta a gente na internet em ufmg.br/rádio e nos aplicativos de podcast. Acompanhe a rádio também pelas redes sociais, em Facebook, Twitter e Instagram. Outra Estação. Uma produção do Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa.